Todos os cristãos sabem que eles precisam orar. A Bíblia ela nos alerta e nos adverte em várias passagens da Escritura que nós precisamos estar em constante oração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: orai sem cessar. Jesus, quando estava no Getsemane, disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Judas 1,20 diz que nós devemos orar no Espírito para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ficar de pé. Ao longo desses anos de evangelho que eu tenho vivido, eu estou convicto de que crente que não ora está morto. Não vai conseguir ficar muito tempo dentro do evangelho, não vai conseguir ficar muito tempo servindo a Jesus se ele não tem uma vida de oração. Nesse vídeo eu quero mostrar para você as dinâmicas que compõem a oração. Todos nós sabemos que nós precisamos orar, mas muitas das vezes a gente não entende como orar. Embora Jesus ensine como que nós devemos orar, nós temos ali Jesus ensinando o Pai Nosso. Aquilo ali não é para ser repetido. Você precisa analisar e ver que existem princípios dentro da oração de Jesus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. São princípios que Jesus está ensinando que precisam conter dentro da oração. Só que nesse vídeo eu quero falar sobre algumas dinâmicas, pelo menos 5 dinâmicas que existem dentro da oração, ou seja, direções que você pode tomar dentro da oração. E muitas das vezes a gente conhece somente aquela oração de pedir. Muitas pessoas são profissionais em pedir a Deus: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, mas ela não desenvolve a sua oração, e até mesmo porque não sabe ou porque não foi ensinado. Nesse vídeo eu tenho a proposta de te mostrar as dinâmicas dentro da oração, ou seja, as coisas que compõem a oração, e você vai entender quando eu entrar no assunto. Se você não me conhece, eu sou pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que você possa fazer com que esse canal cresça e esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você gosta desse conteúdo, compartilha com alguém também e deixa um comentário aí se você tem alguma dúvida ou se você não entendeu alguma coisa. Então vamos lá, eu vou ler alguns textos aqui da Palavra de Deus e vou trazer algumas explicações. Eu quero fazer um vídeo bem rápido e curto. Na oração existem mecânicas que é preciso entender e aprender para que a nossa oração seja mais eficaz. Então eu vou ensinar dinâmicas, que também pode ser a mesma coisa que mecânicas dentro da oração, ou seja, caminhos que tu vai seguir. Então primeiro, a oração ela não é somente petição. Petição é uma das dinâmicas ou uma das mecânicas que existem dentro da oração. Eu vou começar explicando para vocês sobre a confissão. Então, quando você estiver no seu período de oração, que eu acredito que se você é cristão você ora, quando você estiver no seu período de oração, você pode fazer dentro da oração, naquele momento que você estiver com Deus, confissão. O que é a confissão? A confissão é o ato de confessar pecados e erros diante de Deus, erros seus ou de pessoas ao seu redor. Você vai entender isso lá no final, que eu vou explicar sobre isso, sobre a confissão. Mas em 1 João capítulo 1, verso 8, João escreve assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que João está dizendo? Tá falando sobre confissão. Esse fato, esse elemento precisa estar dentro da tua oração. Se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso, como o texto está dizendo. Então você tem que confessar pecado todas as vezes. Então quando você for em oração, lembre-se dessa dinâmica da oração. Confissão de pecados. Você precisa confessar. Isso precisa estar dentro da tua oração. Salmo 51, do 1 ao 5, Davi escreve assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele vai entrar na dinâmica da confissão. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Confissão. Davi está confessando o pecado diante de Deus. Então essa dinâmica, essa mecânica precisa estar dentro da tua oração. Confissão. Segundo, e poucas pessoas fazem isso, adoração. A oração não é só estar ali falando com Deus, orando, mas você pode também, dentro da oração, do momento que você está com Deus, adorar. E adoração não é só cantar. Tem gente que acha que adoração é só louvar. Como é que eu vou adorar, pastor? Não tem nenhuma música rolando. Não, você adora sem estar cantando. Você pode adorar e eu vou especificar um pouco mais sobre isso. Então o que é adoração? É o ato de elogiar a divindade. É glorificá-lo pelo que ele é ou pelo que ele faz. É render-lhe louvor, honra e glória. Como é que eu adoro, pastor? Normalmente quando eu estou ali no meu momento de oração, no meu período de oração, eu começo já pela adoração. Então eu começo como? Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és santo, tu és fiel, tu és verdadeiro. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ó Deus, eu te agradeço pelo que tu fez, pelo teu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, pelo perdão dos meus pecados. Tu és o Deus santo, verdadeiro, justo e fiel, Criador dos céus e da terra. E aí tu vai desenvolvendo. Para te conseguir ter uma adoração mais eficaz, leia os salmos. Ali o salmista adora muito a Deus e tu pode pegar coisas que estão presentes ali nos salmos e colocar na tua oração
para que tu possa adorar. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, Paulo ali, né, ele tira um momento no seu desenvolvimento do seu conteúdo da carta e ele separa um momento para adoração. Olha o que ele vai dizer. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então isso é adoração. Paulo está adorando, elevando o nome de Deus às alturas. Você pode fazer isso na hora que você estiver orando. Separe um momento na hora que tu estiver orando para adorar. Oh Deus, tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus benigno. Começa a elogiá-lo. Ele gosta disso. Adoração. Adore a ele. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. E aí você vai desenvolvendo. Então isso aqui precisa estar presente dentro da tua oração. A adoração. Terceiro, ação de graças. Isso também é uma das mecânicas que precisam estar dentro da nossa oração. O que é ação de graças? É o ato de agradecer a Deus por tudo que Ele fez ou pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. Ação de graças é o oposto da murmuração. Então, muitas das vezes a gente sabe murmurar, mas não sabe agradecer. Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo escreve: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Salmos 50, verso 23, o salmista escreve: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então a ação de graças já diz, é agradecer. Você pode, na oração, fazer isso. Senhor, eu te agradeço pela comida que o Senhor tem dado todos os dias à minha mesa. Te agradeço pelas vestes, pela roupa, pelo sapato. Te agradeço pela minha esposa, se você é casado. Te agradeço pelo meu filho, pela casa que eu tenho, pelo carro. Te agradeço pelo meu emprego. Te agradeço pela saúde, Senhor. Porque hoje eu acordei e eu tenho saúde, eu estou respirando. Te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pelos recursos financeiros. E aí você vai desenvolvendo conforme a sua vida pessoal. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele. Muitas das vezes somos muito ingratos com Deus. Não agradecemos, né? Qual foi a última vez que você agradeceu pela salvação dele? Senhor, obrigado pela salvação por meio do teu Filho. Por ter enviado o teu Filho à terra para perdoar os meus pecados. Obrigado porque eu vivo num país onde eu tenho acesso ao Evangelho. Às vezes eu agradeço a Ele sobre isso. Poderia ter nascido lá no Oriente Médio, num local onde ninguém conhece o Evangelho, ou até mesmo conhece, mas se as pessoas matam aquelas pessoas que né, passam a crer em Jesus, você sabe aí, só é pesquisar no Google. Então, uma boa dinâmica que precisa estar dentro da oração é agradecer, ação de graças. E quarto, eu quero tratar aqui, muitas pessoas sabem fazer isso aqui, não precisa nem explicar muito. Petição. O que é a petição? É o ato de pedir a Deus bênçãos ou favores. A gente sabe fazer isso aqui, sem precisar alguém ensinar. Pedir. Salmo 28, verso 2. O salmista escreve: Ouve as minhas súplicas quando a ti clamo por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Então isso aqui todo mundo sabe, não precisa explicar muito. É pedir. É quando você vai em oração e vai pedir: Senhor, me abençoa, faz isso, faz aquilo, Pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então você vai pedir a Deus. É o ato de pedir. E por último, que eu acredito que poucas pessoas fazem isso, é a intercessão. A quinta dinâmica da oração, intercessão. O que é a intercessão? É o ato de interceder em favor de outras pessoas. É quando alguém vai em oração para pedir por salvação, libertação, transformação daqueles que ainda não receberam Jesus ou estão em processo de libertação e transformação. Quem é pastor, quem é líder faz muito isso. Intercede pela igreja, intercede pelos irmãos, ora pelos parentes, ora pelo pai, pela mãe, ora pelo tio, pelo avô, pelo vizinho, por esse, por aquele. Então isso é intercessão. É ir diante de Deus e se colocar diante de Deus em oração por outro. Isso é interceder. Agora eu quero dar aqui uma dica para você que faz essa intercessão. Quem sabe você está buscando a salvação do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, seja quem for. E aí você está orando, eu vou dar uma dica para você na hora que você estiver intercedendo. Na intercessão é muito bom você fazer confissão de pecados no lugar da pessoa. É isso mesmo que você está ouvindo. Existe uma pessoa que você quer que Jesus salve, na hora que você estiver intercedendo por ela, faça a confissão. Se coloque no lugar dela como se fosse você. Então, por exemplo, você tem um filho que não é salvo. Aí você vai em oração e diz: Senhor Deus, se coloca no lugar dele. Por exemplo, o teu filho está viciado na droga, na prostituição, na imoralidade.
sei lá, tu sabe qual é o pecado que ele está praticando. Na hora da oração, que você for interceder, faça a confissão por ele. Senhor Jesus, perdoa a imoralidade sexual que eu tenho cometido. Você está se colocando no lugar da pessoa. Você pode estar dizendo, pastor, isso é bíblico? É. Neemias capítulo 1, verso 6. Neemias fez isso pelo povo, né? Você que conhece a história, você sabe que o povo estava destruído ali, né? Porque tinha sido levado para o cativeiro, a cidade estava destruída. Neemias, na hora que ele vai orar pelo povo, ele se coloca no lugar do povo. Olha só. Neemias 1,6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Agora o que ele diz? Que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não estava em pecado. Mas o que é que ele faz na hora que ele estava orando? Ele se coloca no local, como se ele estivesse ali, pecado junto com o povo. Ele se coloca junto. Olha o que ele vai dizer. Que temos cometido. Ele se colocou, ele se incluiu. Isso tu vai encontrar em vários lugares da Escritura. Moisés fez isso. Jesus com certeza fez isso. Ele fez isso não somente na oração, mas quando ele foi para a cruz. Ele tomou o nosso lugar. Como se ele tivesse praticado os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Neemias em oração faz confissão. Então, isso aqui é uma boa dica para você que está fazendo intercessão e não está vendo muito resultado. Se coloque no lugar na hora que você estiver orando da pessoa. Amém? Então, essas foram as 5 dinâmicas ou mecânicas que precisam compor a oração. Vamos recapitular? Primeiro, confissão. Segundo, adoração. Terceiro, ação de graças. Quarto, petição. Quinto, intercessão. E dentro dessa intercessão, coloque a confissão de pecados, como se você estivesse no lugar da pessoa. Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.